Então, voltando para Gálatas capítulo 3. Depois de ele chamar a atenção, dizendo, ó Gálatas sem juízo. No verso 2 ele vai dizer, quero apenas saber isso de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Aqui no capítulo 3, ele vai exatamente abordar esta questão. Ele vai trazer argumentos, uma ilustração, um argumento sobre a vida de Abraão, mostrando exatamente esta questão, de como nós recebemos a promessa, de como nós temos recebido esta bênção. E aí ele começa perguntando, vocês receberam pela lei ou pelo Espírito? E aí vai falar sobre isso. Porque as obras da lei, o legalismo, usa a lei para fazer alguém mais santo, ou até mesmo na busca pela vida. Contudo, a lei não tem esse poder de fazer alguém mais santo, ou mesmo dar a vida. Pelo contrário, a lei não foi inaugurada a fim de proporcionar a vida, pois não era esse o seu propósito. A lei foi acrescentada para cuidar da transgressão, para mostrar o caráter verdadeiro do pecado. A lei nunca teve o objetivo de fazer alguém mais santo. A lei nunca teve o objetivo de dar vida a alguém. Então não é por aquilo que você faz ou deixa de fazer, ou aquilo que você, seguindo regras, é que você vai tornar-se mais santo, vai ter vida. A lei, ela chega para mostrar para mim, para você, o nosso pecado. Ela serve como aio, Paulo vai dizer assim, ela vem como setas para mostrar para nós o quanto nós estamos distante daquele que é santo, daquele que é reto. O quanto nós quebramos essas leis, o quanto estamos distantes de viver essa santidade, de ter vida. Porque aquele que rompe com a lei, aquele que quebra a lei, ele está condenado. Porque o salário do pecado é a morte. Paulo, então, lá no livro de Romanos, deixa muito claro isso. No verso de número 19, ele diz assim, ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Então a lei serve exatamente para mostrar que diante de Deus você está culpado, você não é inocente não. Ninguém, por mais que você tente ser uma boa gente, por mais que você tente ser um bom companheiro, não roubar, não matar, mas em algum momento, quando a lei, você é examinado pela lei, ela vai mostrar para você que você é culpado. E diz o verso de número 20, Paulo escrevendo ainda em Romanos 3, visto que ninguém seja justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Este é o propósito da lei. Então Paulo argumenta que a vida nos é outorgada, mediante a promessa feita a Abraão, o pacto abraâmico. E a lei não pode anular aquele pacto, aquela promessa, conforme ele diz no verso 17, voltando para Gálatas 3. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não pode abrogar de forma que venha desfazer a promessa. Logo, o argumento de Paulo nos lembra que é pela fé que alcançamos esta graça, esta promessa, conforme ele diz no verso 7, voltando aqui um pouquinho, ele diz, sabei, pois, que os que da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a escritura prevista que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o evangelho a Abraão, em ti serão abençoados todos os povos. De modo, vamos juntos? 9. De modo que os da fé, mais uma vez, de modo que os da fé,
Você é abençoado se você tiver fé. A fé, assim pela fé somos abençoados. E qual que é esta bênção de Abraão, que é passada por a sua futura geração para os seus filhos, que são os filhos da fé? Qual é esta bênção de Abraão? Se você ler o verso número 10, talvez faça sentido. Olha o que ele diz: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Maldito, vamos juntos? Maldito todo em nossos pais, Adão e Eva, quando eles pecam, toda a humanidade é solidária a eles. Eles estão representando ali toda a humanidade. Quando eles pecam, toda a humanidade se torna maldita. Todas as pessoas se tornam ali malditos. Por quê? Por causa do pecado. O pecado, ele vem fazer parte da nossa natureza carnal. Por mais que você tente lutar contra ele, por mais que você tente vencê-lo, em algum momento você vai cair. Em algum momento você caiu. Em algum momento você pecou. E o pecado nos faz malditos diante de Deus. Qual que é a bênção de Abraão? A bênção de Abraão é que pela fé nós alcançamos a graça. Pela fé nós entendemos que aquele sacrifício de Cristo lá na cruz do Calvário, há 2000 anos atrás, foi propiciação pelos nossos pecados, foi substituição do preço que eu e você deveríamos pagar. Então, no momento que eu, pela fé, uma fé salvífica, uma fé na qual a fé de Abraão, pela fé que nós exercemos, assim como Abraão exerceu a sua fé, nós alcançamos esta graça. Nós, por meio de Jesus Cristo, nós somos limpos dos nossos pecados e somos introduzidos a uma nova família, a família de Deus. Saímos da situação de malditos, de mortos, saímos da situação de condenados pelo inferno, para que nós nos tornamos filhos e filhas de Deus, e agora estamos nessa jornada de fé, caminhando para Canaã celestial, caminhando para a salvação, para que um dia possamos estar na eternidade, não mais condenados, mas salvos pela graça. Então, qual é esta bênção? Esta bênção é exatamente que pela fé nós alcançamos a salvação em Cristo Jesus. Ele diz então, no verso, pela fé, saímos da condição de malditos, debaixo da ira de Deus, e nos tornamos seus filhos. É o que ele diz no verso 26. Ele diz assim, vamos juntos? Pois todos vós, mediante... É muito importante você entender isso. Às vezes as pessoas criticam os crentes por causa dessa fala que eu vou falar agora. Nem todo mundo é filho de Deus. Todos somos criatura dele. O próprio Jesus disse que quem vive no pecado é filho do diabo. Está condenado, é maldito. Mas João capítulo 1, verso 11 e 12 vai dizer que quando eu e você o recebemos, ele nos faz filhos de Deus. Então ser filho de Deus é por meio da fé, por meio desta graça, que ele veio até nós, bateu na nossa porta, e nós abrimos a porta e o recebemos como nosso Senhor e Salvador. Nem todo mundo é filho de Deus. Filho de Deus é aquele que crê em Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. E por meio desta graça, por meio de Jesus, nós somos adotados, nós
tivemos uma adoção como filhos e somos incluídos nessa família, a família de Deus. E aí saímos de talvez de pessoas órfãs, pessoas pecadoras, e nos tornamos filhos de um Deus que é santo, um Deus que é reto. Amém? Então esta bênção é você tornar-se filho de Deus. E como devemos viver hoje? Vivemos sem lei? Vivemos no pecado? Se nós entendemos então que não é pela lei que nós se tornamos santos, não é pela lei que nós temos vida, viveremos sem lei? Paulo então vai dizer no verso 11 como nós devemos viver. Ele diz no verso 11: é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Porque, vamos juntos? O justo viverá pela fé. Então, como que nós devemos viver? Se somos justos, justificados em Cristo Jesus, devemos viver pela fé. Se considerarmos o livro de Hebreus como autoria de Paulo, poderíamos dizer que Paulo citou esta frase 3 vezes. Primeiro, em Romanos 1,17, ele diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, vamos juntos? O justo. Hebreus 10:38 diz assim: todavia, vamos juntos? Hebreus 10:38. Todavia, o meu justo, e se retroceder. Então, como nós devemos viver? Pela fé. Essa citação, para você entender o que Paulo estava querendo dizer com viver pela fé, o justo viverá pela fé, devemos voltar lá no Antigo Testamento. A primeira vez que essa palavra, a primeira vez que foi citado, dito isso na Bíblia, foi lá em Abacuque capítulo 2, verso 4, diz assim: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo... O que aconteceu aqui no livro de Abacuque? O profeta estava reclamando para Deus sobre a injustiça que estava acontecendo em Israel. A injustiça que estava acontecendo com o seu povo, o povo de Deus. Um irmão roubando outro irmão, uma situação bastante, o pecado se espalhando entre o povo de Deus. E aí Deus responde para o profeta, diz assim: olha, eu vou mandar os caldeus. Eu vou mandar os caldeus, eu vou mandar os babilônicos. Eu vou mandar uma nação mais ímpia, mais pecadora do que o meu povo. E eles vão vir e vão levar o meu povo em cativo. E o profeta ficou abismado. Como Deus pode fazer isso? Eu estou dizendo para Deus, para curar a nossa nação, para curar o nosso povo, para libertar o nosso povo desse pecado, dessa situação. E Deus fala comigo que vai mandar uma nação mais ímpia, mais pecadora, mais cruel, e vai subjugar, vai matar, vai trazer disciplina sobre o meu povo, sobre o seu povo. E aí Deus vira para o profeta e diz assim: mas o justo viverá pela sua fé. Aqui essa palavra fé, o profeta, a gente poderia entender como fidelidade. O justo viverá por sua fidelidade. E aí no final do livro, o profeta entende. E ele vai escrever dizendo o seguinte, Abacuque 3, acho que 16. Ele diz assim: ouvi, o meu íntimo se comoveu. A sua voz tremer os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos acomete. Parece algo semelhante, quando você lê o livro de Apocalipse, quando você lê aquilo que está por vir. Assim como aconteceu nesses dias de Israel, um povo subjugando o povo do Senhor,
A igreja vai passar por uma grande perseguição, vai passar por uma grande tribulação, não sei a sua linha escatológica, mas diz que há uma grande tribulação que está por vir, a ira de Deus está por vir. E sabendo disso que estava por vir, o profeta se angustia, no seu íntimo se comove, mas mesmo assim ele entende que deveria se manter fiel, manter-se fiel diante de Deus. E aí ele vai dizer no verso seguinte, no verso 18 ou 17, ainda, vamos juntos? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto da vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais, verso 18, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Mais uma vez, todavia eu me alegro, exulto. Verso 19, o meu Deus, o Senhor Deus, é a minha, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar alternadamente. Amém? O profeta então termina dizendo, pode faltar o gado, pode faltar o alimento, mas todavia eu me alegro no meu Deus, eu alegro no meu Salvador, porque o meu Salvador é a minha fortaleza, o meu Salvador vai me fazer andar como a corça, vai me passar por cima desse problema, dessa tempestade, dessa dificuldade. Eu sei em quem eu creio, todavia eu me alegro, eu vou manter a minha fidelidade, porque o justo viverá pela sua fidelidade, o justo viverá por fé. Vai vir dificuldades, vai vir o inimigo, vai vir perseguição, vai vir cativeiro, vai vir dor, vai vir sofrimento, mas todavia o justo será fiel, manterá a sua fidelidade, pela sua fidelidade ele vai viver pela sua fidelidade. Porque o justo viverá por sua fidelidade. Não vivemos debaixo da lei. Vida cristã não é uma questão de pode ou não pode isto ou aquilo, mas sim ser fiel ao seu Senhor. Quando um jovem me pergunta, pastor, eu posso furar a orelha para colocar um brinco? Pastor, eu posso fazer tatuagem? Pastor, eu posso beber bebida alcoólica? Posso beber cerveja? Pastor, eu posso fumar? Pastor, eu posso frequentar a balada? Pastor, eu posso namorar? Aí eu digo, vida cristã não é uma questão de pode ou não pode. Vida cristã é uma questão de fidelidade. Eu pergunto, o que Jesus faria no seu lugar? Ele desconfiguraria o seu corpo? Ele mancharia a sua pele? Ele contaminaria o seu corpo com substâncias que lhe prejudicariam? Ele entraria em relacionamentos com pessoas tóxicas, pessoas que todo mundo está apontando que vai para caminhos de morte? O que Jesus faria no seu lugar? Então, uma vida cristã não é uma questão se pode ou não pode. Vida cristã é uma questão de fidelidade. É uma questão de você saber quem é o seu Senhor e viver uma vida justa, vivendo pela fé no seu Salvador. Então, Paulo, quando diz assim, o justo, olha só o que ele diz, Gálatas 3:11. Porque o justo viverá pela fé. Assim, sendo um crente que tem a fé correta, Paulo combina aqui as ideias de fazer o que é reto com ser reto aos olhos de Deus, em sua noção de fé. Assim, sendo um crente, é aquele que tem a fé correta no tocante a Cristo,
mas também é aquele que possui o princípio vivo da fé, que vai se revestindo da nova criatura em Cristo. Porque o justo viverá. E este viver tem um aspecto escatológico, porque ele está no futuro, né? Viverá, relacionando-se à existência futura, nos lugares celestiais, na vida eterna. Mas ninguém chegará ali se não viver essa mesma forma de vida em seus estágios preliminares. E isso pela mesma fé, mediante a qual você se torna justo. Hebreus capítulo 11, verso 1, diz assim, ora, vamos juntos? Ora, a fé, a convicção, verso 2, verso 2, pois pela fé, por uma vida de fé, é que nós damos um bom testemunho. Não é pela lei, não é você cumprindo a lei, seguindo regras, que você vai ser um crente de um bom testemunho. Mas é uma vida de fé, que você vai manter-se fiel ao seu Salvador. É crendo hoje, olhando para o futuro, sabendo que você crê, que por maior que seja a sua dificuldade, você pode todas as coisas naquele que te fortalece e nada foge ao seu controle. Quem vive pela fé no presente, torna real uma vida de retidão, bom testemunho, que é tanto presente quanto futuro. Podemos concluir então dizendo o seguinte: cuidado para não perder o juízo. Cuidado com os pregadores que você escuta. Cuidado com as seitas, que apesar de ter bons grupos musicais, de usarem a Bíblia, mas continuam vivendo debaixo da lei. Somente Jesus pode nos dar vida. E quando estamos nele, por meio de seu Santo Espírito, vivemos para louvor da sua glória.